amplo espectro e nós temos principalmente dois extremos. Um extremo é o do legalismo. As pessoas dizem que o papel da lei na vida do cristão é o legalismo, ou seja, um cumprimento estrito da lei ou de aspectos da lei como um modo de receber o favor, a graça de Deus, como modo salvífico, como modo de conseguir bênçãos do Senhor somente através do cumprimento da lei. Ao longo da história, o legalismo passou por diferentes roupagens, desde o primeiro século, quando nós víamos o Senhor e os apóstolos nos embates com os fariseus, até hoje, como nós vemos outras roupagens do legalismo que aparecem não focadas nas leis levíticas, mas num código de conduta específico, em vestimentas específicas, em uma associação específica com um determinado grupo. Isso é um tipo de legalismo. Do outro lado, nós temos os antinomistas. Anti de contra, nomistas de lei, do grego sem lei, antinomistas. Esses são um grupo que a gente vê um pouco menos explícito, mas que creem que a lei moral de Deus não tem valor no lugar da vida do cristão. Quem é que nunca ouviu o famoso jargão? Nós não vivemos na era da lei, mas sim na era da graça. Quase todo mundo já deve ter ouvido falar isso. Esse grupo, os antinomistas, eles levam ao extremo aquele versículo que diz que onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Do modo que, para eles, a lei do Senhor não tem nenhum lugar na vida da igreja. Seria algo aplicável somente a Israel. O Senhor deu a lei para um povo que não somos nós, e a lei não teria nada a ver com a vida da igreja. E nós? O que nós devemos pensar sobre isso? Será que nós tendemos a um oposto ou outro durante a nossa vida, no nosso dia a dia? Será que nós adotamos tendências legalistas ou tendências antinomistas muitas vezes? Eu acho que boa parte dos problemas que nós temos com isso e a nossa resposta sobre o papel da vida da lei na vida do cristão tem a ver com uma compreensão incorreta que nós temos sobre a natureza da lei de Deus, sobre o que a lei de Deus é. Para isso, o Catecismo Maior de Westminster, que é um dos documentos base da doutrina da nossa igreja, trata disso de uma maneira bem didática. Eu vou ler algumas perguntas do catecismo e as suas respostas e nós vamos progredindo nesse assunto. Pergunta 91 do catecismo. Qual é o dever que Deus requer do homem? O dever que Deus requer do homem é a obediência à sua vontade revelada. Pergunta 92. O que Deus revelou primeiramente ao homem como regra de obediência? A regra de obediência revelada a Adão, no estado de inocência, e todo o gênero humano, além do mandamento especial de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi a lei moral. Pergunta 93. O que é a lei moral? A lei moral é a declaração da vontade de Deus feita ao gênero humano que dirige e obriga todas as pessoas à conformidade e obediência pessoal, perfeita e perpétua a ela, dos apetites e disposições do homem inteiro, alma e corpo, e do cumprimento de todos aqueles deveres de santidade e retidão que se devem a Deus e ao homem, prometendo vida pela obediência e ameaçando com morte a violação dela. Por último, pergunta 98. Onde se acha a lei moral resumidamente compreendida? A lei moral se acha resumidamente compreendida nos 10 mandamentos que foram dados pela voz de Deus no Monte Sinai, por eles escritos em 2 tábuas de pedra, estão registrados no capítulo 20 de Êxodo. Os 4 primeiros mandamentos têm a ver com os nossos deveres para com Deus e os outros 6, os nossos deveres para com o homem. Então, a sequência lógica que o catecismo nos dá é que Deus requer do homem obediência à sua vontade revelada, que ele revelou isso através de uma ordem direta de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a lei moral, isso é revelado a todos nós, que a lei moral é a declaração da vontade de Deus, do que ele quer para nós, que nós vivamos, e que a lei moral está compreendida de forma resumida nos 10 mandamentos. Quais são esses 10 mandamentos? Acredito que todos devam ter ouvido.
Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome de Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para santificar, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Mas note como os 10 mandamentos antes eram mais arraigados na nossa cabeça. Vocês devem ter notado que eu li. Eu não tenho mais a facilidade que um dia eu tive de lembrar de cor os 10 mandamentos. Às vezes requer um certo esforço. Imagino que seja o caso de boa parte de vocês. Nós costumávamos conhecer os 10 mandamentos de cor. Nós costumávamos ensinar as crianças a decorar. Muitas vezes até os ímpios sabiam dizer os 10 mandamentos, mesmo sem ser cristãos, por causa da proximidade que nós tínhamos com o decálogo, os 10 mandamentos. Nossa sociedade, nossas leis, todas foram influenciadas pela existência dos mandamentos do Senhor. E hoje, o que aconteceu? Um autor chamado Gordon Keddie, ele nota que a negligência da lei de Deus na igreja só pode levar ao desaparecimento dela no pensamento e na vida do mundo mais amplo. Ou seja, de certa forma, nós renegamos e deixamos de lado algo que é central na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Nós nos esquecemos, pouco falamos sobre a lei moral de Deus, resumida nos 10 mandamentos. Porém, o próprio Cristo, ele tem algo a dizer sobre o papel da lei na vida do cristão. Abram comigo para João 14. João capítulo 14, versículo 15. João 14, 15. Está ali na projeção. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Cristo nos diz, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Versículo 21, Cristo repete a mesma máxima. Versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quem tem filhos ou convive com crianças, sabe o quanto elas têm dificuldade em obedecer. Muitas vezes, ao invés de obedecer, elas começam com juras de amor pelos pais. Mamãe, te amo muito, você é tão linda, sabia? Ao invés de pegar uma coisa que derrubou no chão. Ou papai, você é tão legal, eu te amo muito, ao invés, quando eles percebem que vão receber uma dura. Da mesma forma, nós muitas vezes podemos professar um amor por Deus que não é acompanhado por uma obediência. Mas Cristo fala com seus discípulos, mostrando que a obediência e o amor, eles andam lado a lado. Longe de ambos os extremos, longe do legalismo e longe do antinomismo, Cristo nos mostra uma verdade que é essencial. A maior prova de amor a Cristo é obedecer os mandamentos, é obedecer as palavras dele. O autor J.C. Ryle, ele nota o seguinte de forma bastante pertinente. A prova de que nós somos verdadeiros crentes não é conversar com frequência, sabedoria ou fluência sobre coisas espirituais, mas praticar com diligência o que ele ordenou e andar em seus caminhos. Bons sentimentos e desejos são inúteis se não estiverem acompanhados de ações. Podem até ser enganosos para a alma, induzindo-a ao endurecimento do coração e causando-lhe terrível dano. Impressões passivas que não conduzem à ação gradualmente paralisam e mortificam o coração. Viver e praticar são as únicas evidências da graça. E quando nós olhamos para esse modo como Cristo fala com seus discípulos, nós notamos que essa relação com a lei que ele fala não é nada novo. Na verdade, esse era o intuito da lei. Porque a lei vem para nós, transmitida pela frase de Cristo, mas também transmitida no Velho Testamento, como uma relação pactual. As palavras de Jesus, elas ecoam as palavras lá de Deuteronômio 6, do 4 ao 6. Se puder abrir aí, Deuteronômio 6,
do 4 até o 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estarão no teu coração essas palavras que hoje te ordeno. Assim como as crianças, nós dizemos para elas, ouça seus pais. Isso quer dizer mais do que o funcionamento do sistema auditivo, do aparelho auditivo. O Senhor também faz assim conosco. Ele quer que nós ouçamos, que nós ouçamos a sua voz e isso seja mais do que apenas entrar nos nossos ouvidos. Porque como seres humanos, nós não temos a tendência a obedecer. Nós não temos a tendência a gostar de regras. Quanto mais a demonstrar amor pela obediência. Não é natural para nós, mas isso ainda assim é requerido de nós. Nós não devemos apenas ouvir, mas ouvir e agir. Nós devemos, assim como o salmista, ter no coração que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O fardo do Senhor é leve e a lei do Senhor restaura a nossa alma. Não causa pena na nossa alma. Citando novamente o autor Gordon Keddie, ele diz o seguinte: em Jesus Cristo, numa aliança com Deus pela graça, através da fé na obra consumada de Cristo, que é o nosso substituto, que expia o pecado pela sua morte na cruz, nós temos uma ordem soberanamente revelada pelas nossas vidas. Os 10 mandamentos, eles falam sobre a justiça de Deus, a nossa necessidade de um Salvador e o padrão de vida santa do Senhor em Cristo pela fé. Nós devemos, irmãos, resgatar o amor pela lei de Deus. Nós não devemos deixar essas coisas esquecidas no nosso coração, deixar de lado como apenas algo que a gente ensina às crianças e isso vai se esvaindo com o tempo. Nós devemos amar a lei do Senhor e demonstrar o amor que nós temos a Cristo através do cuidado de seguir e viver a lei do Senhor. Isso, inclusive, nos traz bênçãos, que aquele que ama segue os mandamentos e será amado pelo Pai, Cristo amará e se manifestará a ele. Ou seja, nós temos ricas bênçãos além da nossa ordem em seguirmos a lei do Senhor. Resgate o amor pela lei do Senhor no seu coração. Nós, como igreja, devemos resgatar o amor pela lei do Senhor no nosso coração e viver em gratidão a Deus, viver em gratidão a Cristo, porque a lei nos mostra os motivos de gratidão que nós temos de Cristo ter cumprido essa lei, carregado a pena da lei como pacto de obras e nos permitido viver sobre a lei não como um fardo, mas como Romanos 16 vai dizer, pela obediência da fé. A nossa fé deve nos levar à obediência e o amor pela lei do Senhor. Então, demonstre seu amor em gratidão porque Cristo faz, cuidando para viver segundo a lei do Senhor. Deus possa nos abençoar, nos ensinar a amar a lei dele e a viver conforme aquilo que ele quer para nós. Não de um modo salvífico, não no modo que conquista as obras, conquista a salvação através das obras, mas em gratidão pelo que Cristo já fez por nós. Deus nos abençoe.